nosso bloco de entrevistas com o Alex Cortes, que eu já apresentei aqui no início do programa. E já começando a conversa, Alex, te convido para uma saudação inicial ao nosso público. Te agradeço muitíssimo pela presença hoje aqui no Tempo Nublado. É um prazer, uma satisfação recebê-lo. Você que foi meu colega também de UPERJ, depois IESP, e é bom saber que nas andanças do mundo aí a gente volta a conversar, ainda que sobre assuntos nada agradáveis. Alex, bem-vindo. Sua saudação para quem está nos assistindo, que vai nos ouvir depois. Boa tarde, André. Boa tarde, Andrés. Boa tarde, Elício. Prazer. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer poder discutir sobre a América Latina, mesmo como você falou, em situações tão dramáticas como as que estamos vivendo agora. Muito obrigado, Alexis. Vamos começar a nossa conversa. Eu vou passar para o Andrés encaminhar o primeiro bloco de perguntas aí para a entrevista e agradeço novamente, Alex, sua presença. Andrés. Bueno, antes que nada, Alex, un prazer que estejas con a gente, bom te ver, bom saber que também estão bem lá. A gente está trabalhando, estamos trazendo a discussão de América Latina, e tentando trazer de cada próprio país que possam falar as percepções que cada um tem de seu próprio país, nas dificuldades, nas adversidades e no momento em que está. Eu acho de que Chile se tornou o lugar que todos olhavam no final do ano passado, não? Por a importância que tinha na região, pelo momento, por a rebeldia, por o simbolismo, pela violência dos carabineiros, pelo todo um leque de possibilidades que se abria para uma América Latina que tinha cor de direita, ou sabor de extrema direita. E se você nos pode colocar como estaria hoje, que parou todos esos movimentos, esas ruas llenas, ou pelo menos ya no existe tanta visibilidad, y pelo menos no jornal aquí no pasa nada, absolutamente. En geral no pasa nada de fora. En geral o Brasil tem duas formas de informar o que acontece fora da fronteira, no servilismo, olhar como os Estados Unidos e Europa é melhor, e outra forma de olhar é como os países da região é pior que Brasil. Mas essa forma mais ou menos de enxergar. Então, quando olhava em Chile, estava mostrando que violência. Mas isso mesmo que se faz aqui. Então, se você nos pode colocar o que está acontecendo hoje, se vai ter uma nova Constituição, se vai ter uma reforma dos carabineiros, em que está a situação dos movimentos sociais, neste momento tão particular que pareceria de ruas vazias, mas o sentimento não está vazio. Sim. Bom, são várias perguntas. Se eu não conseguir responder tudo, você pode recolocar, porque, na verdade, a gente está num momento muito denso historicamente. Estamos há poucos dias, 2 dias praticamente, de comemorar um ano desde o 18 de outubro de 2019, que marca claramente um antes e um depois na história do país. Não tem registro de mobilizações nessa magnitude. Nem as mobilizações durante a ditadura, que foram grandes, foram importantes para derrubar a ditadura mesmo, com muita mais organicidade, com muita mais presença de partidos, muita mais organização, mas o volume e o estado de rebelião permanente na qual a população se declarou praticamente a partir do 18 de outubro, praticamente não tem antecedentes. Não? Teve outros grandes levantes na história do país, em 1957, por exemplo, mas a extensão no tempo do que a gente viu nunca se viu. E isso só se interrompeu, nem as férias, nem a intervenção militar desincentivaram, não é, esse grau de mobilização. Só serviu para isso a pandemia. E aí tem uma interrelação forte entre as imputações, os questionamentos que foram levantados durante o 18 de outubro
que basicamente questionam o modelo de desenvolvimento que a gente adotou desde a época da ditadura e que foi aprofundado durante os governos democráticos, que é o modelo neoliberal. Das pichações que tinha na época era o neoliberalismo nasce e morre no Chile. Né? E, claro, as pessoas não estão fazendo uma crítica abstrata ao neoliberalismo, né? Mas sim as consequências práticas dele, né? O endividamento, a falta de direitos, a insensibilidade do sistema político frente às demandas sociais, o hiperpoder, o superpoder que tem os grandes empresários para definir a orientação política do país, né? Praticamente uma democracia direta do capital. Todos esses fatores estouraram, né, a partir de uma demanda bem particular, que era o incremento da tarifa do metrô, e também foi combustível também muitas declarações das autoridades do governo na época, que praticamente humilharam as pessoas com um tipo de respostas, tipo, como tem horários diferenciados, né, então falavam, se não querem o aumento da tarifa, tem que acordar mais cedo, né? Tipo, acordar 4, 5 da manhã, e assim vocês vão poupar, né? Sendo que o Chile é um dos países que mais horas ao dia trabalha, né? Bem na época a gente estava discutindo a redução por um projeto da ex-liderança estudantil, a Camila Vallejo, né? De redução da jornada de trabalho para 40 horas, o que tinha provocado o escândalo, né, da classe empresarial. Mas se você olha para a qualidade de vida que a gente estava levando, com alto grau de endividamento, onde praticamente todas as dimensões da vida social tinham sido mercantilizadas, e tinha muitos grupos empresariais que estavam fazendo grandes fortunas, grandes riquezas a partir das necessidades da população. Então, ficou bem claro que essa ideia que foi exportada para o resto do mundo, de que o Chile era quase que o modelo a ser seguido pela região e pelo mundo, na verdade, era uma imagem distorcida, né? Era uma fantasia, não era tal, né? E isso se comprovava no enorme nível de desigualdade social que o país tem, e que com a pandemia se aprofundou, né? Se você olha nos hospitais privados, é 3 vezes menor a quantidade de mortes pelo Covid que nos hospitais públicos. A cidade de Santiago, por exemplo, está muito segregada, os setores de mais riqueza estão muito concentrados num pequeno triângulo que tem em direção à cordilheira, né? Desde o centro à cordilheira, um pequeno triângulo, e o resto da população da cidade tem baixos recursos, né? A pandemia começou nesse triângulo, mas se espalhou pela cidade, onde causou mais morte, porque tem mais comorbilidade, porque as pessoas moram, tem mais densidade habitacional, tem menos acesso à saúde, a farmácias, a boa alimentação, etc, etc. E o governo não aproveitou algumas das ferramentas institucionais que tinha para enfrentar a crise, e muitas outras que eram demandadas pela sociedade, o governo estava impedido de realizar, porque a Constituição impedia. Qualquer reforma medianamente transformadora que procurava alinhar os interesses da população com a ação política era rejeitada por um tribunal constitucional que é conformado a partir de critérios partidários e que termina trabalhando como uma espécie de terceira câmara. Assim, além dos deputados, Congresso, tem o Tribunal Constitucional, onde a direita tem maioria. Então, qualquer tentativa de reforma dentro do sistema era bloqueada aí. Então, e que foi basicamente a história do governo da Michelle Bachelet. Além das dificuldades internas que tinha para conseguir levar na frente o programa reformista que ela tinha, quando ela conseguia a maioria parlamentar para fazer qualquer transformação, por exemplo, mudar a Constituição, aí tinha o bloqueio do Tribunal Constitucional. Então, toda essa arquitetura provocou a crise e, ao mesmo tempo, a mobilização provocou a solução. E é muito interessante que uma mobilização tão inorgânica, com fortes traços de violência também, né, com muito confronto, tenha se canalizado através de uma reforma constitucional, às vezes
é difícil entender para os que não são chilenos, mas a nossa Constituição foi redigida durante a ditadura. É uma Constituição dos anos 80, né, que consagra o neoliberalismo, mas bem permite que a institucionalidade política impeça qualquer tentativa de modificação substantiva do modelo de desenvolvimento que já estava prefixado. Tanto os anos da democratização, o governo da Bachelet foi importante para isso, e a crise hoje da pandemia fizeram uma espécie de pedagogia constitucional. Aqui o discurso conservador é que, tipo, a Constituição não muda nada, né? Mas, na verdade, claro, as pessoas não têm a expectativa de que a Constituição faça um milagre, né? Mas as pessoas têm muito claro que qualquer tentativa de modificação mais próxima do que elas identificam como o ideal de sociedade, o ideal de desenvolvimento, o ideal de bem coletivo, bem comum, necessariamente vai encontrar como obstáculo principal a Constituição. Então, o primeiro passo é modificá-la, né? E o 25 de outubro, os chilenos vamos ter que votar 2 votos, né? Se aprovamos ou rejeitamos a ideia de fazer uma nova Constituição e como ela vai ser redigida. Se através de uma convenção constitucional, que foi chamada assim para que não se chamasse Assembleia Constituinte, né, que era o que era pedido nas ruas, demandado nas ruas, que vai ser 100% por convencionais, né, deputados constituintes eleitos para isso, ou se vai ser, e vai ter paridade de gênero, ou se vai ser 50% pessoas eleitas para isso e 50% de deputados e senadores já eleitos. Né? Então, uma mistura do tal poder legislativo com um corpo de cidadãos eleitos para essa tarefa. E, claro, ainda estamos na expectativa do que vai acontecer nesse domingo, que é o 18 de outubro. Tem alguns atores políticos estão preocupados com a intensidade da violência que se pode apresentar esse dia, tanto dos manifestantes como da polícia. Anteontem, né, foi publicado um informe demoledor, assim, categórico, da Anistia Internacional, que pegou só um mês e meio depois do estallido, né, do estouro, e que assim, entrega cifras muito dramáticas do enorme nível de repressão e de violação dos direitos humanos, de maneira geral, realizada sobretudo pela polícia, né, durante esse período, e que foi, ou seja, eles não usaram a palavra sistemática, mas a gente poderia assumir de que foi uma política orientada pelas autoridades policiais, o alto comando da Polícia Carabineiros de Chile, mas também pelas autoridades políticas, em principal o presidente Sebastián Piñera, e que poucos dias depois do 18 de outubro declarou que estávamos em guerra, né? Em guerra contra os manifestantes, né? E com isso deu uma carta branca, né, para esse nível de repressão, chamando os militares na rua. Só que isso não aminorou, né, nem atenuou o nível das manifestações, e, pelo contrário, isso incentivou e estimulou maiores graus de mobilização. Isso é realmente impressionante. Eu participei de muitas mobilizações, acompanhei desde que era jovem muitas marchas, manifestações, mas nunca vi uma coisa parecida aqui no país como essa, né? E meus pais, que viveram a resistência à ditadura, também não viram algo nesse nível, né? Esse nível de falta de medo, mesmo com centos de pessoas perdendo os olhos, né? Porque a polícia disparava os olhos. Pessoas que morreram, sobretudo em mãos do exército, que foram executadas durante as manifestações, onde realmente era um peligro se manifestar. Mas mesmo assim as pessoas continuaram e só deixaram de se manifestar porque veio a pandemia e optaram por um cuidado coletivo. Mas hoje que estamos abrindo de novo as medidas, as pessoas estão na rua de novo. Hoje provavelmente vai ter manifestações, provavelmente vai ter feridos. Há 2 semanas atrás, se não me engano, 2 sextas atrás, porque sexta meio que virou o dia dos protestos sempre, na Praça da Dignidade, a antiga Praça Itália, que está no ponto zero da cidade.
onde a gente foi testemunha do lançamento de uma criança, né, um jovem de 16 anos, desde uma ponte no rio Mapocho, que é o rio que atravessa a cidade, pela polícia. E isso realmente foi uma imagem muito forte, né, muito indignante, e é possível que as pessoas continuem, porque as pessoas estão com muita raiva, né? E essa raiva não vai terminar assim tão cedo, não. Excelente, Alexis. Se você puder, eu queria que você falasse um pouco mais do conteúdo dessa reforma constitucional que está para ser votada. Então, se você pudesse entrar um pouquinho em quais são os pontos principais que ela mexe, e também abro para o Lício poder fazer alguma pergunta. Vai lá, Lício. Oi. Bem, Alex, realmente é uma situação muito crítica, né? Quer dizer, e também muito admirável, né, da posição do povo chileno, né, dessa resposta muito contundente, né, muito assim forte, né, em relação tanto ao neoliberalismo quanto à Constituição autoritária, né, do período do Pinochet, e também essa visão que eu acho que está muito consolidada na sociedade chilena, né, de repulsa, né, à ditadura, de repulsa ao autoritarismo, né, quer dizer, e aí eu até fico perguntando, né, porque saiu essa notícia de que os militares brasileiros foram convocados, a inteligência brasileira, né, para descobrir por quê. Eu queria saber se a inteligência descobriu o porquê, né, depois de 30 anos de ditadura, né, quase 50 anos de neoliberalismo, eles chegaram à conclusão sobre o porquê, né, da população estar tão revoltada assim, né? Eles querem encontrar uma explicação mirabolante, né, de que foram os venezuelanos, né, foram sem influência chinesa, alguma coisa assim, né? Mas assim, não faltam motivos. Mas uma coisa que eu queria perguntar é essa questão, por exemplo, existe um certo radicalismo dentro da sociedade, né, que acho que foi decisivo para poder mudar uma correlação de forças, né, e obrigar, por exemplo, essa questão de mudança da Constituição, da reversão de uma série desde a questão de passagem, né, de transporte urbano, passando pela questão da universidade também, né, que houve um movimento lá de 2011, né. Então, e de certa forma aqui, eu vejo que o pessoal às vezes aposta muito na conciliação como um meio de criar uma mudança social. Então, não sei, queria saber como é que você pensa isso, assim, né, de que forma essa postura mais radical, né, do ponto de vista dos manifestantes, de ir para a rua, de organização social, ela foi... qual o papel que ela teve nessa mudança dentro de um parlamento que era muito fixo ali, né? Você tem uma concertação, você tem uma direita, era tudo meio... de certa forma, era uma coisa meio fria, né? Não sei como você vê essa relação do ponto de vista aí da política, né? Pensando nessa dimensão do protesto social e do efeito político que ele tem na política interna, né, chilena. Sim, eu diria que o que a gente viu a partir do 18 de outubro é um processo de politização acelerado. O Chile era um país, ou seja, o neoliberalismo, por definição, fomenta a despolitização. E um dos discursos que contribuía para isso era o discurso individualista, né, de assumir o mal passar da vida que a gente levava, né, o alto grau de endividamento, a incapacidade para adquirir uma casa, sei lá, a falta de saúde, o fato de ter que pagar pela educação, as baixas aposentadorias, que são assim, menores que o salário mínimo, as aposentadorias aqui. Então, as pessoas não conseguem viver, as pessoas, 80 anos, estão na rua vendendo coisas, né? Só que isso nunca se mostrava, né, para fora, né? E, bom, as pessoas começaram a articular, de modo geral, um discurso que associava seu padecimento com imputações estruturais. Tipo, o problema não é só meu, né? Tem outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas do que eu, e isso
tem uma causa, né? Tipo, tem a ver com a política. E aí, isso coincide também com uma crise institucional geral. Crise institucional dos partidos políticos, evidentemente, mesmo sendo mobilizações muito políticas, e com um tom de esquerda, mas assim, os partidos não dirigiram essas mobilizações. Crise do governo, crise do Congresso, do Poder Judiciário, crise da polícia, do Exército, ¿no? Das Forças Armadas, sobretudo porque os maiores escândalos de corrupção do país foram das Forças Armadas e da polícia. 10, 15 anos atrás, a instituição mais confiável do país era a polícia. E hoje é uma das que só perde para o Congresso. Então, isso por um lado, e por outro, claro, teve um momento forte da democratização, que aqui é chamado da política dos consensos, política dos acordos, consenso em torno do neoliberalismo, e na necessidade de manter estabilidade por sobre a manifestação do conflito. Só que isso tinha data de expiração, numa hora não conseguiu aguentar tanta pressão, e hoje teve uma tentativa de reabilitação dessa ideia de que é preciso chegar a consensos entre a direita e a centro-esquerda, porém, o que esses setores políticos não compreenderam é que hoje tem outro consenso, e que é um consenso social. E o consenso social é que o neoliberalismo, ou que a gente tem como sistema econômico, tem que mudar. Tem que ter direitos sociais. E que esses direitos sociais têm que se expressar na Constituição. E que o sistema político tem que refletir melhor as inquietudes e as posições da sociedade. Então, eu acho que hoje é preciso transformar essa irrupção, essa capacidade de pressão, essa força que muitas vezes pode ser destrutiva também, em arranjos mais permanentes que mudem, né, a institucionalidade do país, e para isso é importante a Constituição. E um elemento que acho que se relaciona com sua pergunta sobre a radicalização, algo que não é, ou seja, que é novidade, embora já empezava a aparecer em algumas pesquisas, por exemplo, as do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tinha uma radiografia sobre a democracia chilena, eles já mostravam que estava tendo um aumento da tolerância frente às manifestações mais disruptivas no país. E se você escutasse as pessoas nesse período, se você... aconteceu muito de entrevista aos pedestres, aos cidadãos a pé, na rua, nas manifestações, ou num horário normal, por parte da televisão, por parte dos programas dos matinais, né, que são muito importantes, as pessoas faziam justificativas do confronto, espontaneamente. Não dizendo de que eles concordassem com a violência nem com o confronto de por si, mas reafirmando o convencimento de que no país já se tentou tudo antes e não fomos escutados. E a única maneira, parece que eles entendam de que a gente quer mudar isso, é através do que estão fazendo os jovens, sobretudo. Essa era a linguagem, porque isso começou pela evasão massiva do metrô, dos secundaristas, que quando aumentaram a tarifa, eles começaram a pular as catracas, né? Como aconteceu um pouco no 2013, né? Tinha algumas coisas similares. E as pessoas justificavam, concordavam com isso. Dizendo, sempre é preferível outros mecanismos, mas nessa situação onde parece que a institucionalidade não consegue canalizar nenhuma demanda social, então a única maneira que o povo chileno tem de se fazer escutar é através do confronto. E isso eu acho que a academia e o sistema político ainda estão processando, ainda não está se ponderando adequadamente isso. E aí, claro, o sistema político reage condenando, evidentemente, mas poucas pessoas estão se perguntando quais são as causas disso. E assim, se você se pergunta, bom, os sindicatos
foram enfraquecidos a tal ponto de que quase não conseguem negociar. Negociação coletiva aqui não existe praticamente. Os partidos políticos foram enfraquecidos também, já não, ou são partidos que se orientam a ganhar eleições, mas não partidos de massa, como tinha antes aqui no país, pelo qual o sistema político foi bem famoso, e outros movimentos mais organizados, mais racionalizados, por assim dizer-lo, né, como o movimento estudantil, também entraram em crise, né? Entre outras coisas, porque quando eles tentavam, através da institucionalidade, modificar coisas, se encontravam com uma parede impossível de ser ultrapassada. Então, se bloquearam todas as possibilidades de a sociedade civil se manifestar nos marcos tradicionais associados à democracia, né? Então, as pessoas ficaram encurraladas e, tipo, estão cientes de que a força que eles têm tem que ser manifestada de alguma maneira, porque a situação na qual estão não pode continuar. E isso é algo radicalmente diferente de outros momentos da história do país, né? Nem na ditadura, né? Onde teve aqui a resistência violenta a ela também, com alto grau de incidência e organicidade e de massividade, mas esse nível de consenso, tipo, você concorda com as manifestações, até as que caem na violência, nunca se viu esse patamar, não, de apoio a esse tipo de manifestação. Alex, eu tinha perguntado sobre o conteúdo da reforma, os principais pontos. Se você puder, só em linhas gerais, a gente sabe que é uma reforma que tenta desmontar esse arranjo neoliberal, né, que está na Constituição anterior. Mas quais pontos principais você destacaria que a reforma tenta tocar? Bom, primeiro que a opção é entre mudar totalmente a Constituição ou seguir fazendo reforma, né, que é o que teve durante a democratização, né? Os elementos mais gritantemente autoritários da Constituição, claro, saíram, né, mas a Constituição está muito chaveada, né, tem muitos bloqueios para a manifestação livre do conflito, do dissenso, e então, se se aprova a modificação da Constituição, vai mudar tudo. Então, não é uma reforma, é outra Constituição desde zero. Isso que está se tentando ser defendido, porque isso é produto de um acordo desde a direita até a Frente Ampla. Só ficaram de fora alguns partidos que saíram depois da Frente Ampla e o Partido Comunista, que não assinaram esse acordo. E esse acordo, embora permite, e isso é, claro, uma grande conquista, a possibilidade de fazer uma nova Constituição, os setores conservadores, a direita, tentaram ancorar muito desse itinerário a manutenção de alguns elementos da Constituição. Tipo, então, se tem um alto quórum para chegar a acordos na nova redação, 2/3 das pessoas, e através um sistema eleitoral que vai replicar o sistema da Câmara de Deputados, que na última eleição favoreceu enormemente a direita, por exemplo. Então vai ser muito difícil que setores tipo transformadores consigam, mesmo com esse apoio nas ruas, porque esse apoio nas ruas não necessariamente vai se manifestar em apoio eleitoral, chegar a acordos que consigam mudar maiormente algumas das orientações principais do nosso sistema político, do nosso sistema de direitos. Nesse caso, por exemplo, a direita já está falando de que onde não tiver acordo, continua a Constituição de Pinochet. Então, agora vai ter um momento de disputa em torno a o que se fazer na situação de que não se alcance o consenso, os 2/3, a maioria absoluta, digamos, essa maioria substantiva, e a disputa vai ser para que essa Constituição seja o mais soberana possível e não seja uma derivação de outro poder, nesse caso do Congresso. E isso se expressaria se ganha a opção da convenção mixta, que incluiria metade de parlamentares, e se se mantém algumas das restrições que estão no acordo de novembro de 2019.
mas basicamente o cenário está aberto, né? Ótimo, obrigado, Alexis. Andrés, mais uma rodada aí de perguntas. Vamos. Você tem muita clareza, Alexis, quando você fala. Então, vai acomodando todas as ideias, porque você é muito claro quando você estabelece os pontos. Eu estava pensando como disparadores, a partir de tudo do que você estava falando, e pensando mais em a grande maioria que tem pouco acesso real ao que está acontecendo e o que aconteceu em Chile. Você estava falando de como aos poucos foi erosionando os sindicatos, como foi erosionando os partidos. Agora, minha pergunta, en esta revolta, en este reacomodamiento y lutas que está en plena disputa, no só de narrativas, quem soube canalizar melhor dentro do cenário político? Se você fala partidos de esquerda, teriam uma chance de aproveitar muito desta situação que, por falar, não é típica nem cotidiana. Então, quem foi o que soube ligar, sintonizar esa necesidad y ese grito y esa resistencia que está viva hasta el día de hoy y que traspasó fronteras? Porque eu quero salientar de que muitos países, a partir de Chile, comenzaron a mudar a posición con relación a manifestaciones y algunos comenzaron a pensar en mudar a legislación por si aconteció de Chile. Eso, por un lado, entonces, ¿quién soube canalizar y ficar en sintonía con estas demandas existentes y no satisfeitas? Y después eu te mandé ahí que esto de que, un poco que también faló Ulicio, Chile sondó a inteligência brasileira para achar o origen dos protestos de 2019, y eso é o trabalho memória, eso me faz lembrar o Plano Cóndor, ¿no? O sea, claramente os servicios de inteligencia se contactan dentro de órbitas militares policiais para ter un efecto político, un efecto económico o un efecto netamente institucional de represión. Entonces, yo quiero saber si en Chile se sabe eso, o si fue una noticia estratégica dentro del ámbito de inteligencia brasilero, porque no sé cómo fue do lado de Chile, entendeu? Mas não sei se tem informação. Só para complementar, para aproveitar, né, a mesma pergunta, né, mas que o que acontece é o seguinte, que essa notícia, né, é um exemplo daquelas que o próprio vazador da notícia é o cara da inteligência, entendeu? Então é meio confuso, assim, em que medida o cara quis só ou tirar onda, eu queria dizer assim, olha, tá vendo, estamos integrados, né, ou efetivamente isso tem, ou na verdade a versão que eles vão criar, né, para a leitura da situação chilena no Brasil vai ser matizada por esses agentes aí, entendeu? Que eles vão criar uma notícia, esses caras, eles vão criar uma versão, né? Então, só para pensar, quer dizer, que versão é essa que os militares brasileiros vão querer criar e por que isso vem à tona agora, né? Sim. Bom, eu vou começar pela primeira pergunta, né, sobre quem canaliza ou quem capitaliza este momento politicamente. Ainda a gente tem que ver isso, né, como vai se desenrolar, né, e para isso a primeira aproximação começa com o plebiscito, o apruebo, né, a aprovação para uma nova Constituição provavelmente ganhe muito expressivamente, e se espera que a da Convenção Constitucional se aproxime, né, a esse triunfo. Depois vem um monte de eleições, entre elas a eleição dos convencionais, né? E aí tem que ver como vai ser, né? Porque claro, a direita, por exemplo, está muito encurralada, né, politicamente hoje, ainda tem maioria no Congresso, só que eles venceram na última eleição presidencial e parlamentar porque são disciplinados e porque conseguem mobilizar suas forças de apoio na sociedade. E isso tem uma diferença de classe bem forte, né? Por exemplo, se você vê aqui a comuna mais pobre,
o porcentaje de votação da população é tipo 20%, e na mais rica é 80%. Só aqui em Santiago, né? E assim, Piñera ganhou nas comunas ricas de Santiago, que é assim, 1/3 da votação é aqui, nas comunas ricas por grande diferença, acurtou diferença em umas comunas grandes com mais diversidade social, e nas comunas pobres a centro-esquerda ganhou de longe, só que com poucas pessoas votaram. Então, isso explica também, assim, quando você se pergunta por que nesse país que faz uma rebelião social, um ano depois de escolher Piñera, ganhou Piñera em algum momento, né? E é porque o sistema político foi se esvaziando, e com um voto voluntário, voto facultativo, a direita foi mais capaz de disciplinar seu apoio e mobilizá-lo. Então, tem chances deles conseguirem manter isso, só que ainda é uma interrogante. Eu acho que vai ser positiva, né, a expressão, mas ainda tem que ver como essas pessoas vão votar, né? Se essa raiva, se esse descontentamento vai se expressar institucionalmente no fato de ir votar. Eu acho que sim. E eleitoralmente, claro, não teve muito protagonismo de partidos nas manifestações mesmo, mas tinha símbolos dos partidos, sim, e símbolos da esquerda, né? Isso é uma grande diferença com outubro de 2013 no Brasil, não, junho de 2013, onde os sindicatos não podiam estar presentes, bandeiras vermelhas eram queimadas, tiradas. Aqui os ícones, primeiro, o símbolo mais comum era a bandeira mapuche, do povo indígena, que é altamente reprimido pelo Estado chileno. Segundo, a figura da Gladys Marín, que era uma antiga liderança do Partido Comunista durante a democratização. O Pedro Lemebel, que era um autor, um escritor homossexual, também muito associado à esquerda. Víctor Jara, Pablo Neruda, tipo, eram essas as imagens que apareciam. O Pueblo Unido Jamás Será Vencido, a música de Los Prisioneros, que era um grupo de rock dos anos 80. Então, assim, eram manifestações de esquerda, só que sem os partidos de esquerda visíveis. Porém, hoje, bom, e sobre a Frente Ampla teve algumas posições que foram um pouco excitantes durante esse acordo, que aliás, a Frente Ampla se quebrou com o acordo. Isso pegou muito mal, né, para a avaliação política deles. Eles perderam pontos, mas eu acho que eles ainda têm teto para continuar crescendo. Assim, isso é claro. Assim, e para recuperar o que eles ganharam na última eleição presidencial, onde quase passaram no segundo turno. Eu acho que o partido que mais capitalizou é o Partido Comunista. Se você olha hoje as intenções de voto, desde o começo do governo do Piñera, está em primeiro lugar um ex-prefeito da direita, um prefeito da direita, né, que quase ganhou uma eleição, que é um político de direita, só que com um discurso antipolítico, né? Não identifica com partidos. Mas quem já alcançou ele em preferência de votos é um prefeito do Partido Comunista de Recoleta, né, que é uma comuna, que é um município que está assim do lado onde é a Praça da Dignidade, que é o único político que conseguiu ir nas manifestações da sexta-feira e ser recebido com bate-palma, né? Então, eu acho que o Partido Comunista tem uma carta muito forte para a próxima eleição presidencial. Por como estão se dando as coisas, tem uma chance de que a Frente Ampla consiga tecer uma aliança com o Partido Comunista. Tem resistências, mas eu acho que por aí tem uma possibilidade de capitalização, não, desse momento político. Agora, e o último nesse ponto é que durante um certo período teve uma orgânica, uma federação de organizações que se chamou Mesa de Unidade Social, onde estava a CUT, o Sindicato dos Empregados Públicos, a Coordenadora Feministas, e eles, durante um certo período, eles não
a mobilização não é nossa, né? Mas eles dotaram de conteúdo um pouco as manifestações. E chamaram a uma greve geral que é a mais bem sucedida dos últimos 40 anos. Só que depois isso ficou diluído, né? Mas durante um certo período, digamos, o porta-voz, o interlocutor, o ator organizado por trás das mobilizações era esse espaço sindical, né? E essa era outra coisa que diferença de junho de 2013 com o Brasil. Assim, as pessoas, claro, não gostam da presidenta da CUT, avaliam mal, que é do Partido Comunista também, podem não gostar dela, mas respeitam e têm uma valoração positiva da ideia do sindicato. Avaliam mal a performance do sindicato, mas porque os sindicatos não têm musculatura institucional para fazer nada aqui no país. Só que existam já é uma grande conquista, né? Então as pessoas reconhecem isso. E tem algumas figuras ligadas ao mundo sindical que são valoradas, assim, a coordenadora pelo fim do sistema de aposentadorias, o sindicato dos professores, tem uma certa... os presidentes do sindicato do metrô, né? Foram figuras que eu acho que ganharam muita visibilidade nesse período. E sobre a pergunta sobre tipo, essa reatualização do Plano Condor, essa coordenação dos serviços de inteligência, bom, é importante considerar isso. Eu não tinha essa informação aqui, não tinha se falado nada, estou me enterando com vocês disso. Só poderia dizer que o discurso oficial durante as manifestações foi bastante próximo das teorias conspirativas, né? Tipo, e com uma narrativa que a gente encontra nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países. Tipo, o K-pop, né? O pop coreano, no caso do Chile, o presidente falou de intervenção estrangeira, não falou diretamente, mas estava apontando para a Venezuela. Assim, sabe, a Venezuela que está assim, com a maior crise política da sua história, ainda tem tempo, recursos e força para organizar uma rebelião apoiada pelo 80% da população de um país, né? E outro que falaram é que tinha uma alta coordenação. Ou seja, que isso tudo... Bom, aí se culpa ao Partido Comunista, a grupos anarquistas, mas o próprio Ministério Público ontem fez umas declarações dizendo: a gente pesquisou o incêndio nas estações do metrô, tipo, a maior parte das estações do metrô foram destruídas, que é tipo orgulho nacional, mas, tipo, sim, foram destruídas, mas isso foi por geração quase espontânea, né, dos manifestantes. Não teve combinação, não foi concertado. Os antecedentes de intervenção estrangeira que mencionou o presidente da República foram só fumaça. Assim, essa foi a expressão do fiscal, né? Tipo, fumaça. Nenhum dos antecedentes mencionados na narrativa presidencial chegaram ao Ministério Público. E esse trabalho de inteligência é responsabilidade deles, né? E a inteligência chilena está... A propósito dessa inteligência, né, com H, que é das... 2 dias atrás, num bairro popular, descobriram que uma pessoa que tinha participado das panelas comuns que têm se organizado nos últimos dias para enfrentar a crise de fome pela pandemia, uma pessoa que tinha se aproximado das organizações, que tinha um discurso muito inflamado de contra a polícia, chamando a não votar no plebiscito porque o que era preciso era lutar, sabe? Tipo, todo esse discurso. Fizeram uma reportagem na televisão sobre a polícia e esse agente do Estado que estava infiltrado para promover desordem social aparece na reportagem da televisão como uniformado, sabe? Então isso mostrou, por um lado, que bom, está tendo um trabalho de infiltração forte, com as desinteligências próprias do trabalho de inteligência, né, valga a redundância, dos sistemas
de policiamento nacionais, e óbvio que gerou muita preocupação porque a gente está no meio da pior crise da polícia também, né? E vocês perguntavam, né, vai se reformar, vai se refundar, ou vai se refundar? Eu diria que a maior parte das pessoas estão pedindo para a refundação a desmilitarização dessa instituição, a procura de uma instituição que seja mais próxima da polícia civil daqui, que faz investigação, principalmente, e que é mais profissional, está melhor formada, que a atual polícia, que sistematicamente violou os direitos humanos desde o 18 de outubro. E isso com estímulo do alto comando dessa instituição. Foram filtrados áudios do principal general da polícia dizendo: eu não vou demitir ninguém, né? Ninguém vai me obrigar a demitir ninguém. Mesmo me trazendo todas as evidências. E assim, isso faz parte da crise de confiança institucional que está tendo. Porque em todos os casos mais emblemáticos, o lançamento do menino da ponte do Rio, a mulher que recebeu uma granada no rosto, que perdeu os olhos, o olfato e o gosto, o menino que foi cegado também numa manifestação por uma escopeta, a polícia não apenas negou a sua responsabilidade, como modificou provas, no fundo trabalhou contra o exercício da justiça, obstaculizando, criando montagens, não, para tentar incriminar outros, e isso, tipo, nessa sociedade não é mais possível. Excelente, Alexis. Bom, muito bom te ouvir. Tem muitas outras questões, a gente está chegando no final do nosso tempo. Eu espero que a gente possa retornar para te ouvir um pouco mais em outra oportunidade. A gente vai voltar a esse tema com certeza, sobretudo porque estamos diante de uma experiência vizinha, onde, de certa forma, estamos vislumbrando caminhos um pouco mais promissores do que, no caso do Brasil, que você citou algumas vezes, o contexto de 2013, que também estava bastante relacionado com o contexto de descontentamentos, não necessariamente tão vinculado assim a uma crítica direta ao neoliberalismo. Acho que a crítica ao neoliberalismo, de certa forma, vem depois no discurso público, mas, de certa forma, do ponto de vista estrutural, o descontentamento da onda de 2013 aqui, sem dúvida, tinha muita relação com o contexto que provoca, com um contexto muito similar ao que tem provocado a onda de manifestações no Chile, né? E aqui, infelizmente, a gente teve essa captura bastante intensa por uma força organizada de extrema-direita que sequer a gente via no horizonte. Então é muito bom ouvir notícias suas do Chile. Eu espero que a gente possa ter novas oportunidades de conversar. Alexis, se você puder, se você ainda tiver um tempinho, fique conosco aqui no último bloco do Tempo Nublado. Eu agradeço muito a sua participação. É um bloco mais curto, onde a gente dá dicas culturais, livro, música, leitura, cinema, qualquer coisa que a gente esteja ouvindo, vendo, desfrutando nesse contexto da pandemia aí, tendo em vista que a cultura sempre nos ajuda. A cultura é uma parte vital, né, da nossa vida coletiva e tem nos ajudado muito a atravessar esse vale profundo aí do contexto pandêmico. Então, muito obrigado, Alex, e fique com a gente. Eu passo aí para você dar uma saudação final para o nosso público e depois a gente começa as dicas culturais. Obrigado a vocês pelo convite. Disfrutei muito a conversa e espero que a gente continue se encontrando para seguir discutindo, porque eu tenho certeza que o Chile vai seguir dando notícias. Espero que sejam boas. Nós também estamos na torcida, sim, porque estamos muito carentes de notícias boas nessa nossa região sofrida do planeta, né? Então,
Andrés, convoco você aí para as suas dicas culturais, enquanto o Alex vai pensando em alguma coisa para recomendar para o nosso público. Vai lá, Andrés. Tá, bom, antes que nada, Alexis, Aula, você deu, agradeço muito, realmente você tirou muitas dúvidas e trouxe elementos que dá para pensar muitíssimo no caso do Brasil, e as dificuldades nas diferenças deste processo. Se você tem que ir, o Alexis vai, sei que está com reunião, então fica tranquilo. Fica tranquilo, Alex. Era só um convite se você tiver tempo ainda, mas se tem reunião, exatamente. À vontade, a gente agradece muito sua participação e até breve, querido. Grande abraço, Alexis, muito obrigado. Abração. Obrigado, Alex. Foi ótimo, hein? Só deixar a palavra aí, poxa, muito bom. E você a sua presença aí está deixando o programa mais latino-americano, né? Que semana passada tivemos um mexicano, né? Temos um argentino fixo aqui e agora o chileno. Então foi um prazer escutá-lo e ouvir essas notícias aí do Chile. Obrigado a você. Sei que desfrutei muito e espero que a gente possa repetir. Legal. Muito obrigado, Alexis. Bom, eu tinha pensado, na verdade, antes da fala da Alexis, eu tinha pensado trazer uma série de novos músicos argentinos que são os que mais se escutam, mais que diferentes de outros tipos de música, mas trazendo o tema Chile e o tema manifestações, que foi